Neste vídeo, discutiremos um parecer emitido pelo Brasil e enviado à ONU, com o objetivo de viabilizar a visita de Vladimir Putin ao nosso país. É importante notar que o líder russo está atualmente sujeito a um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional por alegados crimes de guerra. De acordo com um artigo da Folha de São Paulo de novembro de 2023, o governo Lula elaborou esse parecer, submetido à Comissão de Direito Internacional da ONU, acompanhada por uma extensa série de argumentos jurídicos que poderiam facilitar a visita ao Brasil do líder russo, Vladimir Putin. Apesar de existir um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional, TPI, em seu nome, o documento em questão levanta questões sobre sua execução. Qual é a natureza desse mandado de prisão? Como esse parecer brasileiro poderia influenciar sua aplicação? E por que o governo Lula estaria tão interessado em receber Vladimir Putin no Brasil, mesmo diante do mandado emitido pelo TPI em 17 de março de 2023, após uma investigação que se estendeu por vários meses na Ucrânia? O TPI emitiu um mandado de captura contra Vladimir Putin por crimes de guerra cometidos na região, especificamente por alegações de sequestro de milhares de crianças ucranianas e sua transferência ilegal para adoção na Rússia. Segundo os estatutos do TPI, todos os países signatários do Estatuto de Roma devem respeitar os mandados de captura, executando-os e prendendo qualquer indivíduo sujeito a um mandado em seu nome que se encontre em seu território. Dado que o Brasil é membro do TPI, espera-se que cumpra suas obrigações nesse sentido. Fundador do TP e a inclusão, pela nossa Constituição, de um artigo que obriga o respeito ao tribunal, incluindo mandados internacionais de prisão, significam que, caso o líder russo venha ao Brasil, o país é obrigado, segundo matéria do jornal F de São Paulo, a executar a prisão de Vladimir Putin. O parecer jurídico entregue pelo Brasil em novembro do ano passado não menciona especificamente Putin, mas aborda a questão dos chefes de Estado ou figuras de alto escalão de países devem possuir imunidade do TPI, ou seja, Putin, enquanto estiver ocupando o cargo de presidente da Rússia, não poderia ser detido mesmo ao visitar um país signatário do TPI, como é o caso do Brasil. O propósito dessa estratégia legal do governo Lula é facilitar a visita de Vladimir Putin ao Brasil para o encontro do G20 em novembro deste ano. Como Putin tem reiterado nos últimos anos, seu objetivo é promover uma nova ordem mundial multipolar, com destaque para a Rússia e China, além de países como Irã, Coreia do Norte, Síria e Venezuela. O Brasil parece estar cada vez mais alinhado com o núcleo de influência de Putin. Isso é particularmente evidente nas visões do presidente Lula, que vê nisso uma consolidação do que alguns chamam de Sul Global. Para Lula, uma maneira eficaz de avançar nesse sentido seria através da presença de Vladimir Putin no G20, programado para acontecer no Brasil em novembro. Isso, é claro, só seria viável se o Brasil conseguir garantir imunidade para Putin junto ao TPI, algo que dependerá da habilidade diplomática brasileira na ONU. No entanto, fica a questão: qual seria o impacto prático da presença de Putin no G20 no Brasil? O grande beneficiário da vinda de Putin seria a esquerda mais nacionalista e radical, que geralmente adota discursos com elementos de anti-americanismo. No entanto, outros segmentos menos radicais dessa vertente política, especialmente aqueles que se identificam mais com a direita, podem interpretar isso como uma tentativa de Lula de se distanciar do Ocidente, representado pelos Estados Unidos e Europa, e buscar alianças no Oriente, representado pela Rússia e China. Irã e Coreia do Norte internacionalmente, a chegada de Putin também poderia causar atritos e até mesmo protestos, como evidenciado pelo cancelamento da visita de algumas delegações. Por exemplo, após as recentes declarações do presidente francês, Macron, que classificou a Rússia de Putin como um país a ser urgentemente derrotado, seria improvável ver Macron e Putin compartilhando a mesma mesa no G20. Isso poderia gerar um mal-estar desnecessário com o Brasil, especialmente após a bem-sucedida visita de Macron ao país. Poderia acontecer com outros grandes apoiadores da Ucrânia, incluindo os Estados Unidos e o Reino Unido. Portanto, haveria o risco do G20 se esvaziar, resultando em um encontro com pouca força que acabaria afetando negativamente qualquer boa agenda apresentada pelo Brasil. Basicamente, seria visto como um jeitinho jurídico brasileiro para emplacar alguém no lugar de Putin e o conceito de sua global, e uma tentativa de Lula em reforçar agendas anti-americanas através de uma demonstração pública de agrado a um homem que é procurado internacionalmente por crimes de guerra cometidos na Ucrânia. Agora, vocês nos comentários, o que acham da visita de Putin ao Brasil? Acham que deveríamos prendê-lo? Deixem suas opiniões nos comentários. Não deixem de se inscrever para mais notícias do Brasil e do mundo. Deixe seu like se este conteúdo foi relevante para você. Até mais!